Efésios 4, de 1 a 3. Diz assim o texto, talvez a versão de alguns seja diferente aqui da minha, mas vai acompanhando aí assim mesmo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Até aqui. Irmãos, o apóstolo Paulo estava preso quando escreveu a carta aos Efésios. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já trabalhei com preso. Apesar de que adolescente é dado outro termo, é interno. Né? Uma vez um colega, a gente fazendo ronda, um colega chegou lá na porta de uma cela junto comigo. Aí encarou o menino lá dentro e falou assim: e aí, preso, como é que tá a cadeia aí? Aí ele falou assim: não, eu não sou preso não, eu sou interno. Ai, meu Deus do céu. Mas, gente, o fato é que Paulo estava na cadeia. E melhor do que eu, quem conhece preso melhor do que eu, quem sabe como é que é preso, é o policial que está aqui, né? Olha, eu poderia contar algumas poucas experiências. Certamente o presbítero Adelson teria muitas outras mais. Mas o fato, gente, é que quem está lá dentro é gente amargurada com a vida, gente que não ama a si mesmo, gente que não ama o outro, gente que não ama ninguém, nada. Não ama a própria vida, porque para ele tanto faz estar vivo hoje ou morto amanhã. Tanto faz não matar alguém hoje, mas matar alguém amanhã. Se mata um, mata 10, mata 100. É um olhar frio, como se a vida não valesse nada, e nem a dele mesmo. Mais ou menos por aí, né, presbítero Adelson? Não é muito diferente disso. Seja adolescente, seja jovem, seja velho, quem está lá dentro, a vida é amargura. Mas é impressionante como que o Espírito Santo é poderoso para transformar corações e mudar a vida de alguém. Porque mesmo num lugar deprimente como uma cadeia, o apóstolo Paulo escreve de forma amável, afável, dócil. E isso expressa aqui nas palavras dele. O cara está dentro de uma cadeia, o cara está preso num lugar, como eu disse, que só tem amargura. Mas as palavras que chegam a nós hoje são palavras de vida, dentro de um lugar que só respira morte. A mocidade está com um tema para esse ano: coração puro. E às vezes, quando a gente pensa em pureza de vida espiritual, a gente só pensa assim, né? Não, então pureza é abandonar sexo, drogas e rock and roll. Pronto, você abandonou sexo, drogas e rock and roll, aí você está vivendo vida pura. Mas quando eu olho para esse texto de Efésios, eu percebo que Paulo dá uma conotação diferente dessa, para poder também dizer que nós precisamos ter um coração puro. Eu vejo pureza de coração aqui, nesses poucos versículos que nós lemos. E aí a gente vai pensar um pouquinho para você chegar à compreensão do que eu entendi aqui, e de repente, além do que eu entendi, porque aí você vai refletir, o Espírito de Deus vai falar no seu coração, e você vai ver, perceber
Ele está falando aqui de algo que é extremamente grandioso. Para pensar que você e eu fomos chamados à salvação antes que o sol existisse, antes que houvessem estrelas. O mar não tinha nem sido feito, ele não existia. E a Bíblia vai dizer que você já tinha sido chamado por Deus. Você que está me ouvindo aqui hoje, você foi chamado por Deus quando nem a terra existia. Esse barulho é do vento aqui no microfone? Mas o ventinho está tão gostoso, mas é melhor desligar desse. Melhor? Não, então nítido. Gente, alguém procura aí, enquanto eu vou falando, procura aí, o texto lá de Romanos. Aos que chamou também salvou, aos que predestinou, a esse também glorificou. Eu não lembro direito a sequência aí, mas fala. 8:29. Então, bem alto, bem bonito. Leia aí para mim alguém. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Só um pouquinho. Conheceu, primeiro conheceu, depois predestinou, o que mais? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Sim, para frente. E aos que predestinou, esse também chamou. Aos que predestinou também chamou E aos que chamou, esse também justificou. E aos que justificou, esse também glorificou. A verdade, gente, a gente entende isso como uma sequência que vai acontecendo aos poucos aí. Mas na mente de Deus, a verdade é que na mente de Deus isso aí é tudo uma coisa só. Nós somos seres temporais e vivemos numa perspectiva temporal, e as coisas com a gente acontecem assim. Mas Deus não está preso a nenhuma categoria, nem tempo, nem espaço. Na mente de Deus, esse todo aí, essa ordem da salvação, ela é uma coisa única. Mas o fato que antes dela se concretizar na história, porque nós somos seres históricos, finitos, e a coisa vai se concretizando também temporalmente, o fato é que Deus já tinha pensado em mim e em você, e já tinha providenciado salvação para mim e para você, quando nada tinha sido nem criado. Não existia sistema solar, não existia universo. Quando Deus já tinha pensado em você, em mim e já nos tinha chamado, gente. Já tinha chamado a mim e a você. Já tinha justificado a mim e a você. Já tinha providenciado salvação, regeneração, transformação, para, como o texto diz, para sermos a sua própria imagem. Deus já tinha pensado nisso. Aí chega Paulo falando aqui, vivam de maneira digna da vocação, que se concretiza pelo Evangelho. Vivam de maneira digna disso. Vivam de maneira digna disso. Vivam de maneira digna dessa chamada tão gloriosa, dessa vocação tão eficaz. Porque aqueles que Ele vocacionou, esses de forma nenhuma não serão regenerados e não entrarão no reino de Deus. É por isso que a vocação é eficaz, porque quem Ele vocaciona, esse vai entrar no céu de Deus. Aí Paulo está dizendo assim, viva de maneira digna disso. Isso é muito glorioso, isso é muito tremendo, isso é muito grande. Aí ele começa, no decorrer do raciocínio, a dizer como que se vive de maneira digna dessa coisa tão extraordinária que nós estamos pensando aqui, que é a vocação, o chamado. Aí ele começa dizendo, então, para viver de maneira digna disso,
para manter o coração puro. Como eu disse, coração puro não é só evitar o sexo, a droga e o rock and roll, não. Ele começa dizendo: sejam completamente humildes. Menino, aí o bicho pega. Pisa no seu carro. Pisa no meu carro aqui para você ver se eu vou ser muito humildezinho. Está pensando que eu sou pastor, eu sou santo? Pisa no meu carro aqui para você ver. Sabe por quê, gente? Eu sou pecador, não presto não. Esse negócio de ser humilde é um negócio tão desafiador, gente. Sejam completamente humildes. Quer viver de maneira digna? E resplandecer no peito o coração que é puro para Deus? Sejam completamente humildes. Aí você para pensar no padrão de humildade de Jesus, gente. Ao ponto que Jesus, sendo Deus e 100% Deus, se rebaixou. A humildade de Cristo, Deus. E aí você pensa no Deus dentro daquela perspectiva que a gente pensou um pouquinho lá no acampamento. Deus majestoso, de santidade majestosa como ninguém tem. O Senhor todo-poderoso e onipotente, Criador dos céus e da terra. O Eterno, que não nasceu e não vai morrer. Essa é a natureza de Cristo. Jesus é Deus. E ele, de repente, o Criador se torna em forma humana, de criatura, para habitar no meio dos pecadores e entregar-se a eles, para ser cuspido, humilhado, sofrer terrivelmente por causa desses pecadores. Veio para os que eram seus, e os que eram seus sequer o receberam. E aí, está a fim de encarar um padrão de humildade como esse? Gente, a gente falar que é humilde no discurso é fácil. Vai ser na prática. Aí eu quero ver se você é homem ou mulher de Deus. Dóceis, completamente humildes e dóceis. Doçura, mas pisa no carro para ver se fica dócil. Mexe no seu direito, naquilo que você quer. Vou contar uma para vocês que não aprontei, gente. Estou falando para vocês que eu sou pecador, vocês pensam que o pastor é santo. O pastor é gente, viu? Não esqueça disso. Estava tomando, olha só, gente, a cena, tomando banho para ir para a igreja, ia pregar, tá? Pastor de uma congregação, ia pregar, debaixo do chuveiro, tomando banho. Entra a Jaqueline dentro de casa, num estado de nervoso terrível, chorando. Sabe por quê? Porque um vizinho meu, bêbado, só não chamou ela de santa e rapadura na porta de casa. Na porta da nossa casa, o cara bêbado disparou a xingar ela e ofender, gente. Tudo quanto é palavrão. Essa mulher entrou dentro de casa transtornada. Aí o que aconteceu? Aí eu pirei também. Falei, o quê? O quê? Gente, do jeito que eu estava, eu saí. Claro que eu vesti uma calça também, né? Com a cabeça toda ensaboada, eu só vesti uma calça, gente, só. Aí você imagina eu sair na rua com o cabelo todo ensaboado, com o corpo todo ensaboado, descalço e com uma calça jeans. Sabe o que eu fui fazer? Para uma satisfação do cara, como é que ele vai gritar com a minha mulher? Eu apontei o dedo na cara dele e falei assim, ó, essa mulher tem macho! Aí
falando aqui, ó. Olha aí, você caiu. Seja. Não. Aí Paulo está falando aqui, ó. Sejam completamente dóceis. Ô doçura, hein? Tem uma outra versão que vai falar mansidão, não é isso? Sejam completamente dóceis. Ó a doçura. O pastor lá na porta da casa dele, aos berros com o dedo, prontinho para cair para dentro, para sair no tapa. Gente, mexe com o direito da gente, mexe com a paz da gente, mexe com a família da gente. É lógico que, não estou querendo dizer aqui, que numa hora dessa, assim, a situação vai passar batido, não. Eu penso que algo deveria ter sido feito, afinal de contas é a minha família, é a minha mulher, entendeu? E pela minha família, dependendo da situação, se for preciso eu mato pela minha família, entendeu? Mas é dependendo da situação, é lógico. Estou dizendo que agora qualquer coisa a gente vai passar fogo, não é isso não. Veja bem, entenda a situação. Mas eu não entendo que naquele momento era hora de eu fazer aquilo não, cara. O texto está falando aqui de doçura, isso não é uma postura dócil. Eu estou querendo dizer para você que a gente é o seguinte: nós temos um desafio, porque nós somos pecadores, e quando pisa no carro da gente, a gente quer partir para resolver a coisa do nosso jeito, a gente quer partir para resolver a coisa da forma totalmente errada, a gente quer partir para resolver a coisa fora da vontade de Deus, porque nós somos pecadores. Cadê o coração puro na hora de resolver um negócio desse? Eu estou te dizendo aqui, querido, que crente tem que ser um banana, não. Não é isso que eu estou querendo dizer. Crente não tem que ser um banana. Crente não tem que ser um frouxo. Mansidão não significa frouxura. Mas certamente manso como a... Mas eu tenho certeza, Deus me deu naquele momento uma oportunidade para eu viver a palavra de Deus, mas eu vivi o meu eu, a minha vontade, o meu direito. Não, eu vou lá brigar com esse cara, porque o que é isso, olha? O que vocês acham? Eu ouvi vocês, o que vocês acham? Qual era a melhor coisa que eu deveria fazer naquela hora? Terminar o banho. Sim, isso, olha, tá vendo? Coisas lógicas, terminar o banho. Lógico, evidente, terminar o banho. Desligar o chuveiro, né? Deixar cair uma água fria na cabeça. O que mais? Esfriar a cabeça. E depois, acalmar a patroa é essencial, né? Comprar um rifle. Comprar um rifle, gente. Comprar um rifle. Sim, aí ir acalmando, tranquilizar e depois fazer o quê? No dia seguinte, conversar com o cara, conversar com Deus. É verdade. O cara sob efeito do álcool. Ainda que eu chegasse lá, rapaz, eu queria. Né? Ele ia falar, né? Abraçadas. Tá vendo, gente? Como é que é só pensar um pouquinho, a gente começa a refletir e ver que. Pois é. Humildade, doçura. Sejam pacientes. Olha aqui. Sejam pacientes. Longânimos. Sabe o que é longânimo? O que é longânimo? Longanimidade. Que é longo, gente, ó. Demora a sair do sério. E a hora que está pertinho de sair do sério, ainda demora um pouquinho mais. Longanimidade. Pode pisar no carro que ele é longânimo. Demora a sair das estredeiras. Olha só, gente, suportando uns aos outros com amor. Gente, nós estamos falando aqui de coração puro, gente. E vocês estão percebendo que as recomendações de Paulo para viver de modo digno, daquela grandeza maravilhosa que é aquela vocação, em nenhum momento falou aqui assim, ó, vivam de modo digno do Evangelho. Orem 3 horas por dia, como Lutero. Leiam a Bíblia não sei quantas vezes por ano. Sabe? É isso que Paulo está falando?
Não. Tudo que Paulo está falando aqui tem a ver com o quê? O seu relacionamento com o outro. Vivam de modo digno daquela chamada extraordinária de Deus. 2 pontos. Sendo paciente, sendo dócil, sendo humilde. Você exerce tudo isso com quem? Não é com o outro? Não é na relação com o outro? Não é no relacionamento marido e mulher? Não é no relacionamento com um colega de faculdade? Com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão? Que às vezes a gente tem vontade de pegar pelo pescoço e esganar. Como diz a Lilian, uma amiga minha lá da IAVNC, esgoletar. Vocês já ouviram isso? Ela falou para mim um dia, pastor, que ela dá vontade de pegar uns e esgoletar. Eu falei, como é que é? Esgoletar. Ah, esgoletar. Dá vontade de pegar uns e esgoletar. Mas aí sabe o que Paulo está dizendo? Está falando assim, ó, tem que suportar um ao outro. Aí ele diz aqui, ó, suportando uns aos outros com amor. Só que a ideia de suportar, gente, não é, eu tenho que aguentar o fulano. Porque afinal a Bíblia diz que tem que suportar, mas eu tenho que aguentar o fulano. Oh, meu Deus. Não é não, gente. Suportar é dar suporte ao outro. É colocar o outro em evidência. É fazer o possível para que o outro, não é olhar para o umbigo, não. Coração puro não é olhar para o próprio umbigo, para os próprios interesses, para as próprias vontades. É porque eu quero. Mas é dar suporte ao outro, para que o outro seja melhor, para que o outro seja mais santo, para que o outro conheça mais a Deus. Aí o final do Salmo 122 eu acho fantástico. Porque o salmista fala assim, ó, por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Ele está dizendo que vai buscar o bem da casa do Senhor. É lógico que ele está falando de Jerusalém, a cidade, o templo. Só que casa do Senhor sou eu e você. Ou seja, se nós formos olhar na perspectiva do salmista e aplicar no Novo Testamento, a gente vai buscar o bem do nosso irmão. Dar suporte. Todo o suporte que eu puder dar para o crescimento do meu irmão, eu vou dar. Todo o suporte que eu puder dar para ele ser um crente melhor, eu vou fazer. Suportar uns aos outros com amor. E amor não é sentimento. Repita comigo, amor não é sentimento. Amor é ação. É uma ação prática. Isso não significa gostar. Você não tem que gostar de ninguém para dar suporte a alguém. Você não tem que gostar, não. Um exemplo bom para a gente pensar aqui. O samaritano lá, o bom samaritano, ele nem conhecia aquele cara lá não, gente. A gente romantiza o texto, né? Nossa, que cara bonzinho, olha como ele amou. Aí você pensa que ele apaixonou pela primeira vista, né? Foi amor à primeira vista. Ele olhou assim, vou ajudar esse pobre moribundo. Ele nunca tinha visto o cara, não. O cara estava lá, tinha sido assaltado. Os assaltantes pegaram ele, tomaram tudo dele, bateram bastante nele e largaram ele lá, o texto de semi-morto, lá na estrada. E ele passou, pegou o sujeito, colocou ele no animal, levou ele de volta lá para a cidade, colocou ele lá no lugar, ó, cuida dele aí, e se faltar alguma coisa, na hora que eu passar, eu acerto. É ação, gente. Amor é ação, é atitude, é agir. Suportar uns aos outros com amor é agir, é dar suporte, é fazer algo para que o seu irmão cresça, para que ele tenha um suporte para avançar na vida cristã, na vida espiritual. Mas não, a gente está preocupado com o nosso umbiguinho. Coração puro, gente.
Kennedy, no seu discurso, disse o seguinte: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, antes pergunte o que você pode fazer pelo seu país. A gente, às vezes, dentro da igreja, nós estamos acostumados a que as pessoas nos sirvam, a que as pessoas nos deem suporte. A gente está acostumado a receber e pouco interessado em dar, em oferecer o suporte. Por amor da casa do Senhor, buscarei o seu bem. Ele não disse eu buscarei o meu bem, não. Ele disse eu buscarei o seu bem, o bem da casa do Senhor. Coração puro, gente. Humildade, doçura, mansidão, suportar uns aos outros com amor, paciência, longanimidade, bondade. Façam todo o esforço. Olha como o texto é desafiador. Todo o esforço para conservar a unidade. Todo o esforço. Aí eu olho para isso aqui, gente, e eu me entristeço. Eu me entristeço porque a gente não vê uma luta diligente para preservar a unidade no corpo de Cristo. A primeira coisinha que desagrada, neguinho já fala assim: eu vou sair da igreja. Primeira coisinha que vem com alguém. Faz um bico de 2 metros de comprimento, fecha a cara. Eu vou para outra igreja. Não gostei. Aí o texto está falando aqui, ó, façam todo o esforço para conservar a unidade. Gente, nós somos meninos demais, a verdade é essa. Nós somos meninos demais. A gente precisa crescer. A gente. Estou falando você, não, estou falando a gente, viu? A gente, eu estou dentro desse pacote aí. Estou dentro dele, e muito dentro, totalmente dentro. A gente é muito menino, a gente precisa crescer. Às vezes a gente está prontinho para uma briga, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa prepotência, nossa arrogância. Quando o texto nos convida a dar o braço a torcer, a abrir mão, dá o braço a torcer. A gente está pensando que o problema é só sexo. Se eu parar de transar com a minha namorada, se eu parar de pensar besteira, se eu parar de ver filme pornográfico, aí eu vou ter coração puro. Aí você abandonou tudo isso, amém, glória a Deus, mas dentro de casa continua um cavalo com a mãe, um estúpido com o pai, não respeita o irmão. No trânsito, só está vivo ainda pela misericórdia de Deus. Sabia que existe lei de trânsito? E lei de trânsito é para ser obedecida? Sabia que aquela placa dizendo 60 por hora não é para andar a 120, é 60? Coração puro, gente. Coração puro. Chega aqui na igreja com a cara de santo, mas dentro de casa é o capeta, cão chupando manga. Coração puro, gente. Humildade. Nós precisamos aprender isso. Humildade, doçura, paciência. Aí tem gente que fala: não, pastor, eu não tenho paciência, eu sou assim. Querido, então nós precisamos dobrar o joelho no chão, porque não é o texto que está errado, não. Você tem que entender o seguinte: não é o texto que está errado, sou eu e você, nós que estamos errados. Não é o texto que está errado.
A verdade é essa. Isso aqui é impossível. Impossível para mim e para você. Mas para o Espírito Santo de Deus, escancar o coração do Espírito de Deus, trabalha tudo isso em nós. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Está vendo como é que é fé? É pela fé, gente. Viver de modo digno do Evangelho, dessa vocação gloriosa. Viver tudo isso aqui que eu estou falando com o seu irmão, com trato com família, com igreja e tal, com o vizinho bêbado. Para nós é impossível viver isso aqui. Para nós. Mas aí entra a fé. Pela fé eu vou viver com doçura. Pela fé eu vou viver com mansidão. Mesmo em momentos de crise. Mesmo em momentos quando pisam no meu pé e eu quero sentar a bolacha. Paciente, humilde. Isso só é possível aos pés do Senhor, querido. É por isso que o justo viverá pela fé, porque viver isso aqui é pela fé. Nós não podemos pensar assim, isso aqui é um padrão impossível. Humanamente falando é. Mas querido, o Deus que já nos salvou e já nos regenerou, amém? Nós já não fomos lavados pelo sangue de Jesus, não teve essa vocação que é eficaz. O Novo Testamento apresenta 3 níveis dentro do processo de santificação na vida do crente. Existe a santificação inicial que se dá na conversão. Isso aí, como a Bíblia diz, não vem de vós, é dom de Deus. Isso aí é Deus que faz. O pecador está morto com seus delitos e pecados, não pode fazer nada. Está totalmente afastado de qualquer bem espiritual que agrade a Deus. Pesca isso que eu disse. Está afastado de qualquer bem espiritual que agrade a Deus. O segundo é a santificação progressiva. Essa aí, você e eu temos um papel nela. Porque aí vai ser uma parceria, Deus e você e Deus. Quando Paulo está falando aqui da vocação, viver de modo digno dessa vocação extraordinária, ele está falando da primeira. O Deus que estava já te vocacionando, te chamando antes mesmo de criar o céu e a terra. Quando no seu tempo, na sua vida, na história da sua existência, essa vocação aconteceu, se concretizou, veio a conversão na minha e na sua vida, estava acontecendo o processo de Deus. Quando aconteceu, veio a regeneração, que você se converteu a Jesus, você agora é do Senhor, você foi lavado e redimido pelo sangue de Jesus, começou a segunda, a santificação progressiva, e aí entra o que Paulo estava falando. Na santificação progressiva entra a necessidade de um coração puro, onde? Na humildade, na mansidão, na doçura, não é? Na paciência. Aí você e eu vamos exercitar isso, mas não estamos fora da perspectiva de que Deus está numa parceria conosco, porque até para fazer o que compete a você e a mim, nós precisamos do poder de Deus na nossa vida. É por isso que o justo vive pela fé, querido. Não há santificação na nossa vida se não for pelo poder de Deus. Por outro lado, o poder de Deus já está operando na nossa vida. Então é possível vivermos humildade, sim. Então é possível vivermos doçura, sim. É possível vivermos paciência, sim. É possível suportar o outro com amor. É possível pela fé no poder de Deus. Que a Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou cremos ou pensamos, pela força do seu poder que opera onde? Pela força do seu poder que opera em nós. A força do seu poder que opera
o irmão está afastado desse processo? Está não. Igreja, a comunhão com os santos é extremamente importante para que nós vivamos paciência, domínio próprio, longanimidade, doçura, humildade, suportar uns aos outros com amor, lutar pela unidade. Não é qualquer besteirinha que vai me afastar de você, não, meu irmão. Eu sou chato, eu tenho meus problemas, você também tem os seus, mas nós estamos juntos. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo faz assim. Coração puro. Coração puro.